Todo time tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E por mais que você ache que não esteja difícil ver isso, o Corinthians realmente tem pontos bem positivos aí que a gente precisa falar mais sobre eles. No vídeo de hoje eu vou tratar dos dois lados. O primeiro, vamos falar de coisa ruim, né? O que o Corinthians vem falhando? Bom, na minha visão, o que mais falha no Corinthians é falta de padrão tático. Você vê os jogadores muito espaçados um entre os outros. Parece que a gente tem a defesa e o ataque ser uma conexão de meio. E eu não vejo um time claro de que vai ser a intenção de trabalhar a jogada desse jeito, sair dessa maneira. Parece que a cada jogo o Corinthians faz uma coisa e no fim acaba não fazendo nada. E isso me incomoda bastante como um fator negativo do time. Outro problema, que eu já falei aqui, é a falta de talentos. Eu acho que o Corinthians tem jogadores bons, tem jogadores interessantes para se compor um elenco, mas faltava o talento daquele cara para decidir um jogo, para botar a bola nas costas, não a bola nas costas, né? Para botar a responsabilidade nas costas, chamar e ir pra cima. Com a chegada de Juliano e Renato Augusto já confirmadas, eu acho que o Corinthians ganha bastante nesse sentido. Tanto que deu pra ver no confronto contra o Santos, vários lances de Juliano, que ele dá um passe de qualidade, ele dá uma trabalhada na bola. Não parece ser um jogador que só pega e faz um movimento sem pensar. Ele parece um cara muito inteligente, principalmente o Renato Augusto, com uma leitura de jogo muito boa. E apresentar esse talento a mais do Corinthians ajuda a resolver um pouco desse problema. Outro problema evidente no time do Corinthians é a intensidade. Eu até brinco bastante na página que o Corinthians joga um tempo bom e no outro desmaia. Esse tempo bom costuma ser o primeiro e o segundo costuma ser mais lento. Porque parece que o Corinthians não mantém a intensidade física nos jogos. Parece que o time cansa, não dá os mesmos botes, não dá as mesmas aceleradas, e isso incomoda bastante durante a partida. E acaba alguns pontos aí que o Corinthians perdeu, foi muito em função dessa falta de intensidade. Um jogo marcante contra o Cuiabá, que o time faz 2-0, perde totalmente o fôlego, toma o 2-1, quase sofre o empate. Outro ponto do Corinthians que me irrita bastante é as finalizações. Parece que o Corinthians erra muito quando chega na frente do gol. Isso é complicado, a gente viu contra o Santos ali, tudo bem que o goleiro deles fez um ótimo trabalho, mas claramente o time do Corinthians com problemas para finalizar. Isso é algo que tem que ser corrigido. E, bom, outro problema do Corinthians, claro, é o Silvinho. Por mais que eu ache, né, que os treinadores sempre têm que ter trabalho, tempo de trabalho, eu não vejo o Silvinho ainda um profissional pronto para poder assumir um time do tamanho do Corinthians, como não foi com o Lyon. Então eu acho que o Silvinho é sim um ponto fraco desse Corinthians. Agora deixa eu falar um pouquinho dos pontos fortes. O primeiro é o Fagner. Sim, o Fagner é um dos maiores pontos fortes do Corinthians, porque a gente tem um lateral que é regular há anos e que é uma arma ofensiva muito forte, que não vem sendo utilizada com o Silvinho, mas ele é um jogador muito bom para fazer 1-2 na frente, para poder enfiar uma bola na área e até mesmo para finalizar. O Fagner é uma arma que poucos times no Brasil têm. Eu riscaria dizer quase nenhum, talvez. Porque ele é um jogador realmente muito bom. A defesa do Corinthians eu também acho que é um ponto positivo, porque tem um mix muito bom de jogadores experientes, né, no caso o Fábio Santos e o Gil, uns jovens promissores como o João Vitor, o Piton, que deve ser vendido logo, o Raul Gustavo. Então eu acho que o Corinthians conseguiu montar uma zaga inteligente, que precisa de uma formação mais segura, mas que, enfim, pode realmente dar bom ali. E outra coisa no Corinthians é que eu acho que tem talentos a serem lapidados. Isso é uma coisa boa. Um talento por exemplo, Arauz e Matheus Vital são jogadores que eu acho que eu já fui mais esperançoso que o talento deles ia ser lapidado, mas pra mim parece cada vez mais que não vai, fica difícil. Mas tem outros nomes que dá pra trabalhar assim, como o Adson, como o próprio Vitinho, que na minha visão, o Cauê, são talentos bons que dá pra poder se aproveitar no Corinthians. Então, o Corinthians trazendo o Renato Augusto e Juliano, pode ter uma base daqui pra frente de montar um time mais competitivo, principalmente em 2022, dando rodagem a essa galera da base e misturando com a experiência dos nomes veteranos. E além disso, né, eu quero também colocar como ponto forte o Cássio, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, da história recente, é o maior ídolo. E por mais que tenha problemas, tenha falhas, não esteja na mesma forma de 10 anos atrás, ainda é um baita de um goleiro que faz diferença no cenário brasileiro. E você, o que acha? Quais os pontos fortes e pontos fracos do Corinthians? Deixe seus comentários aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, inscreva-se no canal e vai Corinthians!